Olá, meu povo. Sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público. E no dia de hoje, na verdade, eu vim dar continuidade a todo o cronograma, tanto para a Polícia Civil de Pernambuco quanto para a Polícia Militar. Deixar aqui embaixo minhas redes sociais, certo? Meu Instagram é @CamilaClaudina. Caso você tenha alguma dúvida em relação a qualquer problema, qualquer questão relacionada à língua portuguesa, você pode me procurar. Ou, se preferir também, pode estar me procurando através dos grupos de WhatsApp do curso Regime Fechado, que eu estou por lá, certo? Sem mais delongas, eu queria dizer a vocês que agora a gente vai iniciar a parte boa de língua portuguesa, que é aquela onde todo mundo tem problema, certo? Queria dizer a você e alertar você que sei que você tem muita dificuldade em língua portuguesa. Sei que não é uma matéria fácil, certo? Mas eu estou aqui para facilitar a sua vida, então tenha certeza que o máximo de conteúdo enxugado eu vou fazer. E outra coisa, eu vou dar basicamente o que a sua banca cobra de forma apropriada, certo? Então eu queria dizer a vocês que não se assustem, se for necessário, pelo amor de Deus, repitam essas aulas 50 vezes, certo? Mas aprendam, porque tudo que eu dou aqui é tudo baseado como vai cair na sua prova. Basicamente, eu estou dando um gabarito. Muita gente pede para vender o gabarito, certo? Principalmente é isso, é só você procurar saber quais são os principais tópicos que a sua banca cobra. E basicamente é isso, certo? Então, sem mais delongas, a gente vai iniciar. Eu vou iniciar por verbo, certo? Verbo, ele vai ser um dos conteúdos mais superficiais, na verdade, que eu já tratei. Por quê? Porque eu vou dar apenas o que a sua banca cobra, certo? A gente não vai estar aqui mitigando coisas que são desnecessárias para a prova. A gente não vai estar, eu não vou querer que você encha a sua cabeça cheia de coisas sobre verbos, coisas que não vão estar na prova, certo? Então, estou aqui para facilitar o máximo possível qualquer dúvida. Estou disponível, pode falar comigo a hora que for, menos de madrugada, tá certo? De madrugada eu dou. Mas você pode falar comigo a hora que for, que eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas. Não tenha medo, a partir de agora a gente já vai começar uma parte mais introdutória, mais sintaxe, certo? Mas não tenho medo, basicamente eu vou estar recuperando coisas que a gente aprendeu na morfologia, para que a gente, no decorrer dessas aulas, a gente consiga aprender minuciosamente o que a sua banca vai cobrar, beleza? Então vamos lá para a parte onde a gente vai começar de fato, certo? Primeira coisa que eu queria dizer para você é o que é verbo, certo? Verbo é toda palavra que vai exprimir uma ação, fenômeno da natureza ou um estado. E aí eu coloquei, ó, verbo é uma palavra que exprime ação, certo? Exemplos: corremos todos os dias naquelas ruas e praças. Você percebeu que o verbo corremos, ele vai indicar ação. Você precisou fazer uma ação para poder fazer o quê? Para poder indicar uma ação, né? Assim, você precisou agir, correr, você precisou se movimentar para poder estar exprimindo essa ação. Então, corremos vai ser um verbo que vai indicar uma ação, certo? Lembrando também que o verbo pode indicar um estado ou um fenômeno da natureza. Como, ó, o exemplo, Maria era mais magra quando estava grávida. Esses casais são dois casos de verbos de ligação, certo? Que é o verbo ser, que é conjugado como era. E eu também tenho o verbo estava, que ele é um verbo de ligação. Os dois, na verdade, são verbos de ligação que estão exprimindo o quê? Um estado, certo? Então, todo verbo de ligação vai trazer vai trazer esse sentido apropriado de estado. E aí eu tenho, ó, durante semanas choveu muito. Então o verbo chover vai indicar fenômeno da natureza, certo? Isso aí vai ser uma oração sem sujeito, que a gente sabe que os fenômenos da natureza, eles não têm sujeito. Então basicamente é isso, certo? Então verbo vai ser tudo que vai indicar o quê? Ação, fenômeno da natureza e estado. Lembrando que a ação vai indicar ação, certo? De fato, você vai precisar se movimentar. O estado a gente vai estar tratando dos verbos de ligação, que é um rol taxativo, mas meio que não é, certo? É e não é. E a gente tem os fenômenos da natureza, que são as orações sem sujeito, porque não tem como eu dizer assim, durante a semana choveu muito, certo? Quem choveu? Aí você vai me dizer a natureza, aí me ajude, né? Me ajude-me, como diz meus alunos, certo? Mas cuidado com essas temáticas, certo? O verbo que indica fenômeno da natureza, ele não tem sujeito.
E aí eu coloquei aí, o verbo ele vai expressar o tempo e a pessoa da ação, certo? O que é a pessoa da ação? É quem está praticando a ação, quem está sofrendo ou praticando. E a gente no decorrer vai estar aprendendo sobre o quê? Voz passiva analítica, voz passiva sintética, que é basicamente isso. Quando o agente, certo? Que é o eu, a pessoa, ela vai estar praticando, ela vai estar sofrendo aquela ação estabelecida pelo verbo. Então, ó, e tempo é basicamente o que a gente já sabe, certo? Se o tempo está no presente, se está no pretérito ou se está no futuro. Dependendo também dos modos verbais, a gente tem um indicativo, subjuntivo, imperativo, onde vão exprimir certeza, dúvida e ordem, certo? E aí a gente tem um mister, na verdade, né? De vários tempos verbais estabelecidos, certo? Coloquei aí, ó, nesta semana não terei aula de inglês. Percebeu que o verbo terei, certo? É um verbo que indica ação. Ele está no futuro, certo? No futuro do presente, beleza? Verbos terminados em irei são futuro do presente. E ele está conjugado na primeira pessoa do singular. Então, basicamente, eu tenho o que aí? Esse verbo expressando um tempo e pessoa. Qual é o tempo? Um futuro. E qual é a pessoa? A primeira pessoa, o eu. Eu terei aula de inglês. Fechou? Outra coisa também que eu queria estabelecer aqui é não sabes o caminho que percorri. Esse verbo sabes aí tá lindamente, né? Parece até incrível quando a gente fala. Mas, na verdade, aí ele está estabelecendo o quê? Esse verbo sabes, ele está no presente, certo? E está conjugado na segunda pessoa do singular, que é o tu. Quem é que sabes? Tu sabes, certo? E aí ele fala os caminhos que percorri. Esse percorri, ele está num pretérito, certo? Eu percorri, pretérito perfeito. E ele está conjugado na primeira pessoa do singular, que sou eu. Eu percorri, certo? Então, retomando novamente a mesma coisa, porque é necessário que eu repita diversas vezes para que eu acredito que tente entrar na cabeça de vocês. Mas verbo é tudo que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Lembrando que o estado a gente vai estar tratando sobre os verbos de ligação e no fenômeno da natureza a gente vai estar diante de orações sem sujeito, já que os verbos eles sempre precisam estar na terceira pessoa do singular. Fechou? Então vamos lá? Ó, classificação dos verbos. A gente tem quanto à conjugação verbal, verbos na primeira pessoa, certo? Que são os verbos, verbos conjugados na primeira pessoa, que são aqueles verbos que são terminados em AR, certo? Com o exemplo do verbo amar, tocar, brincar, dentre outros, que a gente sabe que são diversos. A gente também tem os de segunda conjugação, que são aqueles verbos que têm terminação em ER, certo? E aí eu já quero abrir uma observação, porque os verbos que são terminados em OR também são de segunda conjugação. Então, coloca aí um avisozinho, certo? Uma observação no seu caderno, que de segunda conjugação são os verbos terminados em ER e OR. Aí você vai me perguntar, Camila, por que os verbos OR, eles são de segunda conjugação e não de uma quarta conjugação, que deveria ser? Eu vou lhe dizer agora. Vê só, os verbos, antigamente, os verbos que eram terminados hoje em OR, eles na verdade eram terminados em ER, certo? Com o exemplo do verbo por. O verbo por, hoje, ele é terminado em OR. Porém, antigamente, as pessoas falavam que o verbo não era por, era poer, certo? Então, na verdade, eles só fizeram a retirada aí desse E, para que agora a conjugação deles fosse de segunda pessoa com a terminação de OR, certo? E aí eu tenho as de terceira conjugação, que são os verbos terminados em R, certo? Com o exemplo de dormir, curtir, colorir. Então, essas conjugações aí eu acredito que é algo mais para você saber, porque a banca não vai perguntar isso de você, certo? De forma alguma. E aí, ó, tem a observação, verbos terminados em OR também são de segunda conjugação. Fechou? Então, basicamente isso. Vamos lá para os demais. Ele fala assim, ó. Quanto à formação, a gente vai considerar os radicais presentes no verbo, certo? Vocês lembram que eu já falei sobre isso, que a gente falou sobre prefixo e sufixo, sobre radical. E eu falei que toda vez um radical vai ser uma palavra primitiva, que vai ser aquela palavra de origem, certo? É a palavra origem. E aí você tem o que mais?
Nessa palavra origem, a gente vai fazer a inclusão de quê? De prefixos e sufixos. E quando houver quando houver essa inclusão de prefixo ou sufixo, a gente vai dar origem a novas palavras, certo? E essas palavras são chamadas de palavras derivadas. É basicamente isso que acontece também no verbo. O verbo, ele tem os verbos primitivos, certo? Que vai ser aquele verbo que vai ter origem. Eles vão ter ali, a origem deles vão ser os primeiros verbos. E a partir deles vão derivar outros verbos, porque esses verbos primitivos vão ser acompanhados ou de prefixos ou de sufixos, e assim eu vou estar criando novos verbos. Então é basicamente isso, certo? Então, voltando, ele diz assim, que os verbos primitivos, certo, servem para base para a formação de outros verbos do uso decorrente da língua. Então, é basicamente o que eu havia dito a você, certo? Você vai ter o quê? Um verbo primitivo, que é ele que vai dar origem a outros verbos que vão ser chamados de derivado. Então, os exemplos mais visíveis do dia a dia, certo, que a gente tem de verbos primitivos é o verbo ter, é o verbo pôr, vir e ver. E aí eu já quero abrir uma observação para você. Tenham cuidado nesse vir e ver, que ele costuma muito cair em prova, certo? E aí ele fala do derivado, que são criados a partir do radical dos verbos primitivos. Então, é basicamente isso, certo? Então, eu tenho aí o verbo manter, certo? O primitivo é o ter. Percebeu que eu tenho um prefixo ali, que é o man. Então, a partir do momento que eu faço esse uso desse prefixo, junto desse radical, o verbo ter, na verdade, se transforma em um outro verbo, que é o verbo manter. Então, isso acontece o quê? Primitivo ter, derivado manter. Ele dá origem, um primitivo, junto com prefixos ou sufixos, ele dá origem a novas palavras, certo? Então, eu tenho certeza que às vezes as pessoas dizem assim: ai, Camila, pra que eu tá aprendendo esse negócio de radical com sufixo, com prefixo, que nada a ver, que na verdade assim, que, meu Deus, isso não vai cair na prova. E de fato isso não cai, mas perceba que é necessário que você aprenda essa parte introdutória para que quando a gente chegar assim, ver, você começar a entender, certo? Porque por mais, eu vou dizer assim, que por mais que você ache desnecessário, mas na verdade é necessário, certo? Principalmente para alguns verbos que a banca, vou dizer agora, que a sua banca OpenNet ela vai cobrar, certo? Algumas bancas, a CESP não muito, porque a CESP cobra mais verbo em relação a sentido, certo? Que ele fala muito coerência e coesão. Mas a banca OpenNet, ela pede para você fazer conjugação verbal. E basicamente, vamos supor, a conjugação verbal do verbo manter vai ser a mesma terminação do verbo ter. Então, às vezes, a gente se perde na conjugação do manter, mas lembra do ter, porque a gente está acostumado ao quê? A trazer essa conjugação verbal através do ter, certo? Então, as mesmas terminações dos verbos conjugados do verbo primitivo são as mesmas dos derivados. Por isso que muitas vezes, que é o que eu sempre digo aos meus alunos, gente, caiu muito mesmo. E eu disse, gente, vai ser copia e cola, copia e cola, copia e cola. Preste atenção no que eu tô dizendo. É copia e cola a banca OpenNet com relação a esses verbos. Verbo manter, que a gente diz que é manter-se, mas na verdade não é manter-se, é mantivessem, certo? O verbo propor, que a gente fala que é se eles propossem, mas que é errado, a forma correta da conjugação é propuserem. E como é que eu sei que essa terminação é a correta, Camila? Através dos verbos primitivos. A terminação dos verbos primitivos na mesma pessoa vai ser a mesma terminação dos verbos de um derivado. Então, preste atenção nisso, que isso é muito importante, principalmente para o OpenNet, certo? Então, basicamente, vai copia e cola, tá? Eu vou dar esses verbos, são os 5 verbos que a banca mais cobra. E eu sempre disse, né? Caiu na PMPE 2016, caiu na GCM de Caruaru, certo? Quando abriu o concurso em 2018, caiu uma questão sobre esses verbos, caiu na PMPE 2018, que foi basicamente copia e cola, ela copiou. E agora, na última prova, eu disse, gente, vai cair de verdade, viu? A banca ama esses 3 verbos porque vocês erram demais. De fato é verdade, certo? A última vez que ela copiou e colou foi em 2018, eu não vi mais, mas aí agora na prova da Cefaz, certo? Cefaz, agora em 2022, foi esse ano. Faz eu acho que uns 2 meses que aconteceu a prova, caiu de novo a mesma. Bicho, é a mesma coisa, é os mesmos verbos, é as mesmas conjugações. É incrível, a banca só copia e cola, você tá entendendo? Meu mas não tem pra que ter medo não. A banca copia e cola, basicamente isso, certo?
Então, no decorrer aí das aulas, eu vou estar dando mais ou menos como a banca vai cobrar de você, mas não se assuste, certo? Verbo parece ser feio e parece ser difícil, mas na verdade não é, certo? Às vezes é a gente mesmo que cria um pouco de barreira na cabeça. Fechou? Então, vamos voltar aqui. Aí, ó, ele fala aí sobre o quê? Sobre essa questão de primitivos e derivados, certo? E aí agora a gente vai falar um pouco quanto à forma, certo? Que vai ser essa variação de radical de desinências. Ele fala dos verbos regulares. O que é o verbo regular? O verbo regular vai ser aquele que ele sempre mantém o quê? Um padrão, certo? Ali o radical dele, que vai ser, lembra que é a palavra primitiva, o radical dele ele sempre vai ser mantido. Mesmo que a conjugação desse verbo não seja, certo? Porque quando a gente vai conjugar, sempre muda o finalzinho. Então é basicamente isso em relação ao verbo regular. A gente tem aí o quê? Essa questão de o radical vai ser mantido, mas só a terminação que vai ser mudada. Por quê? Porque a gente vai estar conjugando com pessoas, os pronomes, na verdade, os pronomes pessoais, do caso reto, a gente vai trazer essas conjugações e até em pessoa e número, certo? Então, preste atenção nisso. Como aí o verbo cantar. Perceba que quando você vai conjugar o verbo cantar, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, vós canteis, seja lá o que for, certo? Mas perceba que o cante, até o T ali, ele sempre é mantido, certo? Então, basicamente, é isso, certo? O radical, ele sempre vai ser mantido, independente da pessoa e do tempo e do modo verbal. Certo? Já o verbo irregular, não. Perceba que o irregular ele vai perder um pouco do seu radical, mas não vai ser ele todo, tá? Não vai ser o radical por completo, ele vai perder só um pedacinho ali. Com o exemplo do verbo perder, certo? Conjuga aí na primeira pessoa, eu perco, certo? Perdo não, pelo amor de Deus. Perdo não. Perda é substantivo, certo? E perca, perco, perca vai ser verbo conjugado na primeira pessoa do singular, certo? Então já coloca essa observação que às vezes as bancas gostam de cobrar muito. E às vezes você se perde até para quem está estudando para civil, você não sabe quando colocar perca ou perda, certo? Então, pelo amor de Deus, cuidado nessas besteirinhas na prova discursiva e principalmente nas questões, certo? Então preste atenção. Perda é substantivo, perca é a conjugação do verbo perder na primeira pessoa do singular, certo? Então, quando eu digo assim, eu perco, perceba que o radical do verbo perder, que é perde, certo? Eu tenho um D ali no final. Essa primeira pessoa, ela não vai ter esse D. Ela vai ser comida um pouquinho, certo? Vai ficar o pé só, mas a gente sabe que o radical por completo é o perde, certo? Até o D. Então, perceba que, na verdade, ele vai sofrer uma alteração no seu radical, mas ela é bem minúscula, certo? E aí eu tenho a mesma coisa do verbo que valho, vales e vale. Percebeu que foi cortado ali o LH? Ficou só o L, certo? Então, foi eliminado ali, não manteve o radical, mas, na verdade, esse radical ele foi perdido de forma pouquinho. Foi só uma letrinha, certo? Que não é o que acontece. Perceba que eu tô falando isso para que você entenda a diferença entre um verbo irregular e um verbo anômalo. O verbo anômalo é aquele que ele vai mudar totalmente, certo? Como o verbo ser, que a gente conhece tanto, que cai tanto em prova, certo? O verbo ser, que a gente costuma dizer que é o verbo ele é um verbo de ligação, porém ele vai ser um verbo anômalo. Por quê? Porque as formas dele sempre vão ser alteradas, certo? Então perceba que quando eu digo assim, ó, eu sou, eu era e eu fui. Percebeu que totalmente, meu Deus, como é que eu vou saber? Jesus, quando você vê lá o né, que a gente costuma colocar um e um tracinho em cima, que é o verbo ser. A gente já se liga que é o verbo ser. Mas, tipo, se chegar lá e eu fui ao cinema, você fica, peraí, meu Deus, esse fui é o quê? Esse fui é o quê? Mas é o verbo ser, certo? Só que conjugado em outra pessoa, ele é um verbo anômalo. E por mais que você tente, você precisa decorar ele, certo? Por quê? Porque ele é um dos que mais caem em prova. Então, preste atenção. O verbo anômalo, ele vai ser aquele que ele vai mudar totalmente,
certo? Totalmente o radical dele vai ser mudado. Na verdade, ele nem tem radical, né? Porque ele é totalmente mudado. Então, a partir disso, a gente já sabe que ele vai ser totalmente mudado e que não vai permanecer. Então, é basicamente isso. Ó. São altamente irregulares, não apenas sofrem alterações de radical, mas apresentam diversos radicais em sua conjugação, que é o caso do verbo ser e do verbo ir, certo? Então, o verbo ser e o verbo ir, eles são verbos anômalos. Lembrando que o verbo ser, ele vai ser um verbo de ligação e o verbo ir, na maioria dos casos, ele sempre vai ser um verbo intransitivo. Fechou? De boas, né? Então, basicamente, a observação, se o verbo for regular no presente e no pretérito perfeito do indicativo, será nas demais formas a gente vai aprender um que é um presente e um pretérito perfeito do indicativo, certo? E lembrando também que os verbos ser e ir são registrados pela maioria absoluta dos gramáticos como os únicos verbos anômalos da língua portuguesa. Então, caso a banca pergunte e restrinja, certo? Você vai colocar que está certo que o verbo ser e o verbo ir para a maioria absoluta. Então, se a maioria absoluta dos gramáticos optam por deixá-los apenas com essa relação de apenas verbos anômalos, então eles são os verbos anômalos, certo? Caso a banca não vai, certo, cobrar essas besteirinhas, mas já é para você ter prévio conhecimento para as coisas que eu vou explicar futuramente no qual a sua banca vai cobrar. Fechou? Então, ó, a gente agora vai estar com essas formas abundantes, certo? Além do verbo regular, do verbo irregular e do verbo anômalo, a gente também tem os casos dos verbos abundantes, certo? Esses verbos abundantes são aqueles verbos que vão possuir mais de uma forma para a mesma conjugação, que é o caso do duplo particípio, certo? Uma vez eu estava em algum lugar, eu não me lembro onde foi, mas eu só lembro disso, que uma pessoa estava mexendo na lâmpada e pegou assim, essa lâmpada tá acesa? Não, a lâmpada foi acesa. Aí o outro fez, não é acesa não, burro, é acendida. Aí eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, mas as duas formas estão corretas, certo? Então perceba que, na verdade, a gente tem casos de verbos que tem esse duplo particípio, que tem essa conjugação dupla, certo? Que são os casos, ó, do aceitado e o aceito, a mesma coisa. Acendido e aceso, a mesma coisa. Benzido e bento, é a mesma coisa, certo? Então, esses casos aí são casos específicos de quê? De duplo particípio. As duas formas estão conjugadas de forma correta na mesma pessoa, certo? E aí eu também tenho o caso dos verbos defectivos, que são aqueles verbos que eles são pessoais, impessoais e unipessoais. Pessoais, ele traz uma pessoa, certo? Impessoal, ele não vai trazer uma pessoa em específico, e unipessoais vai ser uma única pessoa, certo? São aqueles que não apresentam conjugação completa. Então, são aqueles verbos que ele vai ter uma falhinha ali, vai ter uma pessoa ou outra que ele não vai ser conjugado, certo? Com o exemplo do verbo falir, que eu acho que é o que vocês mais entendem com relação a exemplos. Exemplo, aí eu vou te perguntar agora. Conjuga aí o verbo falir na primeira pessoa do singular. Aí você deve estar, eu falo. Pra aí, amado, falo é do verbo falar, tá certo? Não existe primeira pessoa do singular do verbo falir. Porque quando a gente vai fazer essa conjugação, eu já estou jogando para um outro verbo, que é o verbo falar. Então, o verbo falir, ele é um verbo que defectivo, porque não existe essa primeira pessoa, certo? E aí eu coloquei alguns exemplos, como o verbo adequar, falir, doer, reaver, abolir, banir, colorir, explodir, ruir, exaurir, demolir, delinquir, esculpir, extorquir, certo? E dentre tantos e tantos e tantos outros, beleza? Mas é basicamente isso que a sua banca vem cobrando no decorrer da relação de verbos, certo? Eu espero de verdade que você não tenha nenhuma dúvida, certo? Por quê? Porque isso aqui é o básico do básico do básico do básico para que você consiga entender futuramente algumas coisas que a sua banca cobra, certo? Então, para a gente finalizar, eu tenho aqui 7 minutinhos só para terminar o bloco de 30 minutos. E aí eu queria explicar essa relação de função, certo? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma coisinha aqui. Essa questão de função, certo? A função, deixa eu trocar aqui. Deixa eu colocar meu quadrinho mais pra cá. Dá pra ver? Dá. Aqui. Fechou? Fechou. Vamos lá. Vê só.
essa parte de funções, que a gente, na verdade, tem essa relação de quê? De que a gente tem as locuções de verbais, certo? O que é uma locução verbal, Camila? Locução verbal vai ser aquele caso onde você vai ter o quê? Você vai ter diversos verbos, certo? Mais de um verbo. E ele vai estar ali numa forma. E você vai precisar saber qual é o verbo auxiliar e qual é o verbo principal. Porque é através disso que você vai trazer uma conjugação verbal, onde você vai fazer essa concordância, certo? Que é quando a gente estuda lá em concordância nominal e verbal. A concordância verbal, ela vai ser a relação do sujeito com o verbo. Então, eles precisam estar em concordância. Se um estiver no singular, o outro precisa estar no singular. E se um estiver no plural, o outro precisa estar no plural, certo? Porque senão vai ficar incoerente, vai ficar errado, certo? Então, pelo amor de Deus, quando eu falar em relação ao quê? A essa relação de verbos de locução verbal, você já vai saber que eu estou tratando aí de quê? De mais de um verbo, onde eu vou precisar saber se esse verbo vai ser verbo auxiliar ou verbo principal, certo? E aí eu já vou trazendo algumas dicas estabelecidas pelos verbos. Vê só. O verbo principal, ele vai ser responsável, deixa eu abrir aqui para mim, né? Porque para vocês estão aparecendo. Vê só, o verbo principal ele vai ser responsável pelo significado básico da locução, ou seja, ele traz o principal informação sobre o sujeito, certo? Então, a primeira coisa que você vai colocar aí é aqui. O verbo principal, ele vai ser aquele verbo que ele vai trazer o sentido apropriado, o sentido mesmo, certo? O sentido. O maior sentido vai ser do verbo principal. E além desse sentido próprio, ele sempre vai estar terminado em R, que é o modo infinitivo, modo gerúndio, NDO, ou modo particípio, verbos terminados em A do ITA. Fechou? Então, coloca essa observação no seu caderno. Coloque aí, tá certo? Vê só, em uma locução verbal, a gente vai ter mais de um verbo e aí a gente vai precisar saber quando esse verbo vai ser o verbo principal ou o verbo auxiliar. Camila, como é que eu vou saber quando vai ser? O verbo principal, ele vai trazer o sentido apropriado, o sentido de verdade daquela locução verbal, certo? E além disso, o verbo ele vai estar terminado no infinitivo, que são verbos terminados em R. Eu vou explicar isso mais para frente. Ou ele vai estar terminado no gerúndio, que são os verbos terminados em NDO. Ou ele vai precisar estar terminado no particípio, certo? Que são os verbos ado ou ido, com terminação ado ou ido. Fechou? Então, pelo amor de Deus, os verbos principais das locuções verbais, eles precisam estar com terminação infinitivo, particípio ou gerúndio. Camila, e os verbos auxiliares? Pessoal, o auxiliar ele não vai ter um significado próprio, então ele vai precisar, na verdade, do principal para trazer essa correlação. E ele vai estar ali apenas para fazer o quê? O auxílio, né? Ele não é auxiliar, então basicamente ali é só para auxiliar, certo? Lembrando que esse auxiliar, ele vai precisar fazer o quê? Flexão. Então, quando a gente pega os verbos que vou falar aqui no modo para vocês entenderem, quando a gente pega para fazer conjugação verbal, certo? No pretérito imperfeito, no pretérito mais que perfeito, no presente do indicativo, sei lá, ou seja lá o que for, certo? Que vocês têm medo, mas que quando a gente se depara com uma locução verbal, quem é apenas modificado para essas formas verbais são apenas os verbos auxiliares, certo? Os verbos principais, eles não mudam. Eu sempre digo que o verbo principal, ele só traz uma concordância nominal. A concordância nominal é só de pessoa, que é feminino masculino, que ela é distinguida através da terminação, certo? Linda, lindo. Eu tô trazendo aí a terminação do A para feminino e do O para masculino e do singular para plural. É só isso que muda no principal, mas ele não faz conjugação verbal. Que traz essa relação de conjugação verbal é o verbo auxiliar, certo? É basicamente você pensar numa empresa. Quem é que manda? O dono. Quem é que ganha a maioria do dinheiro? O dono. Quem é que anda de carrão? O dono. Mas quem é que rala para deixar a empresa de pé? Quem? O auxiliar, que é, na verdade, os funcionários. Então, basicamente é isso, certo? O verbo principal, ele é aquele verbo que diva. O sentido próprio é ele. Ali na locução, se não fosse ele, não existiria, porque ele é o significado principal, mas ele não flexiona.
ele não trabalha duro para deixar aquilo dali bonitinho. Por mais que ele seja o principal, ele não trabalha duro. Quem trabalha duro, quem é conjugado, quem é trocado, quem é mudado, na verdade ali vai ser o verbo auxiliar, certo? Então preste atenção nisso. O verbo principal, ele traz o sentido apropriado, precisa estar terminado em infinitivo, gerúndio ou particípio. E ele só flexiona de número e pessoa, certo? Que é feminino, masculino, singular e plural. Já o verbo auxiliar, não. Ele vai ser aquele verbo onde ele vai ser conjugado, onde ele vai ser modificado, onde ele vai precisar ralar para poder fazer o quê? Para poder estar ali auxiliando o verbo principal, certo? Então, primeiro bloco em relação, já finalizei aqui, primeiro bloco em relação a essa parte de quê? De verbo, a gente já vai estar finalizando, certo? Eu tenho certeza que você está pensando, meu Deus, ela disse que ia facilitar a minha vida e na verdade está dificultando ainda mais, certo? Mas são coisas necessárias para que vocês consigam aprender, certo? Tenho certeza que a maioria pode estar perguntando, meu Deus do céu, a mulher tá sem uma perna do óculos. Tô mesmo, tá, gente? Quem tem bebê em casa sabe o que é isso. Mas eu quero dizer a vocês que se for necessário, repitam essa aula 300 vezes, certo? Repita, porque é algo que vai estar na sua prova. No decorrer agora desse próximo bloco, isso aqui é só uma parte introdutória, eu já vou estar trazendo partes específicas para sua banca, certo? Então essa aula aqui essa primeira aula que eu tô dando agora, ela vai ser tanto para PMPE quanto para PC, mas a partir desse próximo bloco, o bloco 2 de verbo, eu já vou trazer algo mais específico da sua banca. Então, basicamente, o que vai estar na civil não vai estar na PM, certo? São duas aulas totalmente diferentes a partir de agora. Cheiro no coração de vocês e até o próximo bloco.